Olá, pessoal, boa noite. Um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu já estou abrindo a sala para que todos possam ir entrando e eu vou estar aqui junto com vocês e junto com a Patrícia, que também está aqui com a gente, acompanhando essa live de hoje. Eu estou vendo que já tem algumas pessoas online, estão aqui na sala. Então, se vocês puderem dar um olá, da onde vocês são, sempre é gostoso a gente saber um pouco quem está aí do outro lado. Peixoto, boa noite, Peixoto. Bom te ver aqui de novo hoje sobre esse tema aí, né? A gente falando sobre carreira e pensando aí nos bloqueios, né? O que às vezes atrapalha quando a gente pensa na progressão na nossa carreira. Olá, Alessandra, boa noite, seja bem-vinda também, prazer estar aqui com vocês. Antônio Carlos, olá, Antônio Carlos. Catane, bom te ver. Alguns de vocês me escreveram ao longo do dia que estariam aqui, então é sempre bom recebê-los. Bruna, olá, Bruna, faz tempo que eu não te vejo, espero que você esteja bem, seja bem-vinda também aí a essa nossa live. Olá, Ricardo. Depois de Aceta, não dá para saber o nome, né? Mas sejam muito bem-vindos, né? A ideia é que a gente hoje tem aí, né? Eu vou conversar um pouco com vocês, trazer um pouco sobre esse tema. A gente vai ter aproximadamente aí uns 30 minutos de live. Ah, Daelcatex! Olá, muito bom te ver. E aí depois eu abro também aí para perguntas, para as dúvidas, e eu tenho uma surpresa para vocês, mas que aí eu só conto no final. Então tem que ficar até o final para eu poder contar a surpresa para vocês. Mas muito bem, sejam todos super bem-vindos. Luciana também chegou, Josias, boa noite, de Curitiba, Marcos, muito bem. Bom, a gente vai falar sobre carreira, né? E eu acho que é um tema muito relevante, tanto para nós, né, olharmos para a nossa própria carreira e reflexões que a gente pode ter a partir disso, quanto também eu sei que alguns de vocês estão aqui online, quando a gente pensa em nós como líderes, né, e como a gente vê essa questão de carreira no nosso liderado, e talvez o que a gente pode fazer aí para facilitar esse processo, né. Meu nome é Verônica, para quem não me conhece, mas eu atuo aí há mais de 10 anos no mercado corporativo, né, trabalhando muito com treinamento, com desenvolvimento de pessoas e também fazendo vários atendimentos individuais. Então, durante todo esse processo aí, todos esses meus anos, eu pude ter bastante contato com pessoas que estavam em alguns momentos aí da sua vida se questionando e talvez encontrando dificuldades para conseguir fazer a progressão nas suas carreiras. Então, meu objetivo é poder falar sobre isso hoje aqui com vocês, trazendo algumas coisas relacionadas à minha experiência, mas também a algumas publicações que a gente vê sobre esse tema. E acredito que nada melhor do que a gente primeiro entender, né, o que é carreira, o que a gente entende por essa terminologia, né? E a carreira, na verdade, são todas as funções que a gente vai ocupando ao longo da nossa vida, né? No passado, a gente via a questão da carreira de uma forma muito mais linear, né? Até se a gente pensar lá no passado, muitas pessoas chegaram a fazer a sua carreira apenas dentro de uma organização. Então, eu tenho familiares, por exemplo, hoje já aposentados, mas que ficaram 25, 30 anos dentro de uma organização só e foram construindo a sua carreira ali dentro. E ela era vista de uma forma muito mais linear, as pessoas buscavam talvez mais segurança, mais estabilidade, e aí a responsabilidade de oferecer essas oportunidades de carreira estavam na mão da empresa, da organização. Quando a gente entra, né, na era aí da informação, através, né, de toda a tecnologia que a gente teve acesso, a gente vê que há uma grande mudança nesse sentido, né? Então, a carreira, ela deixa de ser linear e ela passa a ser diversos movimentos que nós podemos fazer ao longo da nossa vida.
E esses movimentos, eles envolvem, às vezes, estar numa organização, às vezes, sair de uma organização, por algum tempo, talvez, ter uma carreira, que a gente fala uma carreira solo, uma carreira autônoma. Tem gente que migra, por exemplo, para a área acadêmica, passa uns anos na área acadêmica, retorna para dentro de uma organização. Então, a gente vê vários movimentos. Ou até, né, talvez alguns de vocês já tenham tido a experiência ou conheçam alguém que faz um ano sabático, que também faz parte de uma movimentação na carreira, né? Eu talvez parar por um ano, estudar, morar fora, buscar outras experiências. E qual que é a riqueza da gente olhar para a carreira nesse formato de movimento? Porque hoje, né, como eu falei para vocês, a partir ali, principalmente da era da informação que nós entramos, o que tem valor num profissional está muito mais relacionado ao que ele pode oferecer para uma organização do que simplesmente esperar que a empresa, sim, trace esse caminho profissional dele. Então, já vale, assim, uma primeira reflexão, né, para todos vocês que estão aqui assistindo essa live, né? Como eu enxergo hoje o valor que eu agrego para dentro da organização onde eu estou. E, às vezes, tem horas onde a gente olha e fala, talvez nessa organização eu não agrego mais e eu vou buscar uma outra. Então, é onde a gente começa a ver alguns movimentos. Dentro desse contexto, o que acontece, né? E talvez você já tenha escutado isso também. A carreira passa a ser de responsabilidade de cada profissional. Então, a gente começa a olhar um protagonismo em relação ao cuidar da minha carreira, gerenciar a minha carreira, e menos deixar isso na mão de uma organização. Agora, uma vez que eu assumo esse protagonismo, aí também começam a aparecer os desafios, né? E existem diversos fatores e desafios que acabam, às vezes, fazendo com que a gente fique bloqueado nessa evolução que a gente busca profissionalmente. E é sobre isso que eu quero falar aqui para vocês. Existem vários, né, fatores, com certeza a carreira é uma questão muito individual, e além de ser da pessoa, ainda é da pessoa num determinado momento da vida dela, né? Porque o que pode ser muito valioso para mim no início da minha carreira, talvez depois de alguns anos já não tenha mais tanto valor, né? Às vezes, em algum momento, eu busco um cargo, eu busco um salário, em outro momento, eu busco uma qualidade de vida, eu busco uma redução da minha jornada de trabalho. Então, é uma questão bastante individual. E claro, né, sendo individual, cada pessoa vai deparar com diferentes barreiras, com diferentes bloqueios aí, quando a gente pensa nessa progressão. Agora, para hoje aqui, né, para nossa live, eu separei 6 temas principais, 6 fatores que eu acredito que são bastante relevantes da gente estar atento a eles, porque são as principais queixas que eu acabo recebendo, né, quando eu vou fazer um trabalho específico de carreira ou um atendimento individual, né, olhando para a questão profissional. Então, eu separei 6 para que a gente fale deles, eu possa compartilhar. E o grande objetivo é que, enquanto a gente estiver aqui conversando sobre isso, você também possa fazer uma reflexão. Se um desses fatores, de alguma forma, está presente em você, e a partir disso, né, o que você pode fazer para gerar uma mudança em relação a eles. Ok? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nessa nossa live. Então, o primeiro fator, né, que eu acho que é relevante e às vezes atrapalha a progressão na nossa carreira, são relacionamentos, né? Não tem como negar quando a gente está dentro de um ambiente corporativo, nós temos aí diferentes relações. E não só corporativo, né? Mas talvez dentro de qualquer instituição onde eu esteja executando um trabalho, eu vou ter relacionamentos ali acontecendo, né? Relacionamentos, às vezes, com a liderança, com pares, com liderado, relacionamento com clientes internos, clientes externos. E, às vezes, né, um dos fatores que eu vejo que faz com que uma pessoa
não consiga dar o próximo passo ou encontre dificuldades ali no desenvolvimento do seu trabalho e da sua carreira, é quando ela depara com problemas nesses relacionamentos, né? E aí vem já uma habilidade super importante para a gente olhar, né, para a nossa vida profissional. O quanto eu tenho trabalhado e conseguido, né, gerar melhores relacionamentos, melhores interações, para que a cooperação aconteça de uma forma mais tranquila, né? E isso, de certa forma, impacte positivamente a minha carreira, né? Uma das queixas, eu falei para vocês, que aparece em relação a relacionamento, às vezes tem a ver com valores que não são iguais, ou a forma de pensar não é igual, e aí eu tenho ali um par, e eu preciso trabalhar junto com esse par, mas eu não penso como ele pensa, ou eu não tenho os mesmos valores que ele tem. Às vezes isso acontece com o líder, às vezes isso acontece com algum cliente interno. E quando isso acontece e eu não consigo lidar com essa situação, isso vai acabar me bloqueando, vai acabar trazendo uma grande dificuldade, né? E aqui, gente, quando a gente depara com essa situação, eu acho que uma coisa que é importante a gente levar bastante em consideração, e é o que eu acabo trabalhando, desenvolvendo muito na pessoa, é que a gente não vai mudar o outro, né? Então, eu tenho ali uma dificuldade com o líder. O líder vai ter as questões dele, por exemplo, né? E eu não tenho um poder sobre a mudança dele, né? Às vezes eu escuto queixas dizendo, se pelo menos o meu líder fizesse assim, ou agisse daquela forma, se meu par fizesse num outro formato, as coisas fluiriam. Só que a gente não tem controle sobre o outro. Então, aqui eu começar a olhar o que está nas minhas mãos ao fazer a gestão desta relação, né? E recentemente eu fiz um atendimento com uma pessoa e foi bastante interessante, porque a gente estava falando exatamente dessa questão. E se eu pudesse deixar aqui para vocês, né, um ponto de atenção que você possa observar, que é o seguinte, né? Em toda a relação, e aí vamos imaginar uma relação com par, com líder, vão ter questões que realmente têm a ver comigo. Então, existem alguns aspectos onde talvez eu preciso flexibilizar, ou eu preciso notar a forma como eu falo, a forma como eu me coloco. E às vezes a gente não percebe, né? E a forma como eu coloco as coisas, às vezes pode ser agressiva ou não objetiva, e isso vai atrapalhar a relação que eu estou construindo com a outra pessoa. Então, tem um fator que eu deveria fazer essa investigação primeiro em mim, né? Qual é a minha parte dessa história que eu poderia tentar mudar, alterar, flexibilizar? Segunda parte, tem a ver com a gestão desta relação, né? Então, uma relação que às vezes não está fluindo, com certeza vão haver conflitos, né? Às vezes existem conflitos maiores, menores, mas de certa forma vai ter um tipo de conflito. Como eu faço para gerenciar esse conflito com essa outra pessoa? E é interessante a gente pensar, né? Porque gerenciar o conflito, eu posso fazer isso de forma ativa ou de forma passiva. E ambas são gestões de conflito. Então, eu falo, ativo é quando eu vou lá e aí eu digo, eu respondo, eu tento resolver. O passivo é quando, às vezes, eu olho e falo, tem tanta emoção que está envolvida nesse instante, que é melhor eu me retirar e a gente falar sobre isso amanhã. Então, quantas conversas, às vezes, não são melhor serem adiadas, porque se elas forem adiadas, talvez amanhã a gente vai conversar num outro tom, vai ser mais fácil. Então, essa é a segunda parte da história. E a terceira parte da história tem a ver com a outra pessoa, né? Essa outra pessoa também tem seus pontos fortes, seus pontos fracos, também tem uma forma, às vezes, de se comunicar, de cobrar, de falar, que nem ela nota, né? Que pode ser uma forma que não está facilitando a nossa relação. Agora, é a gente também ter uma tranquilidade em olhar para o outro e dizer, talvez ele também é um ser em desenvolvimento como eu. Então, eu olhar, às vezes, para esse formato do outro e não trazer para o pessoal, mas saber que é um aspecto do próprio desenvolvimento dessa pessoa,
tá? Então, aqui são só algumas, né, dicas, algumas coisas que são interessantes da gente observar, porque fazer a gestão dessas relações vai impactar diretamente aí na minha própria carreira e nas entregas que eu estou fazendo. Então, esse é um fator que, às vezes, bloqueia aí a nossa possibilidade, né, de crescer profissionalmente. Segundo fator, tá? Que eu acho que é relevante a gente pensar, e até talvez nesse momento que a gente está vivendo, cada vez mais a gente escuta falar sobre isso. Mas é a nossa capacidade de mudança e de adaptação. Então, às vezes eu vejo pessoas que estão paradas profissionalmente porque não conseguem flexibilizar ou se adaptar na velocidade que as coisas estão pedindo. Então, eu vou trazer um exemplo simples. Às vezes eu estou lá dentro de uma organização, existe uma reestruturação, existe uma troca, às vezes, da liderança, e aí, né, um novo comando vai trazer uma outra forma de trabalho. Claro que nós temos uma curva de adaptação a qualquer mudança, né? Eu digo que essa curva, ela tem estágios. Então, às vezes, o primeiro estágio é a negação, então a gente não aceita, não quer, não, aqui não vai ser dessa forma. A segunda é a resistência. Então, a mudança foi colocada, eu não tenho como voltar atrás, mas eu olho e falo, eu sei que não vai dar certo. Eu sei que é mais uma mudança que estão trazendo, mas ela não vai dar certo. Até que na terceira eu começo a experimentar, e ao experimentar eu vejo que tudo bem, está dando certo, e aí a gente realmente se compromete. Então essa é uma curva natural que a gente vive quando é uma mudança que é imposta para nós, ela vem de fora, não é uma mudança escolhida por nós. Agora, o que muda de uma pessoa para outra? É o tempo com que eu fico preso a essa curva, né? Então eu falo que tem gente que é muito rápido, né? Vem uma mudança proposta, a pessoa vai falar, nossa, mas para que fazer isso? Não sei se vai dar certo, mas tá bom, já que estão trazendo, deixa eu experimentar. Ué, até que foi que ficou melhor? Então é rápido. Agora, tem pessoas que às vezes passam aí meses questionando isso, anos, né? Tem gente que olha e fala assim, não, estava ruim, mas estava bom, e continua preso, e não tem uma velocidade de adaptação. E aqui, o que pode acontecer nesse fator, né, específico da mudança e da adaptação? Às vezes a pessoa não consegue mais ficar inserida nessa organização, né? E aí ela acaba se retirando. Então, uma coisa que é importante eu observar, como é a minha resistência perante mudanças que são propostas. E elas acontecem o tempo todo, né? E muitas não são escolhas minhas. Então, desde mudanças, às vezes, de um sistema, de uma forma de trabalho, de uma reestruturação, mudança de liderança, quanto mais facilidade eu tiver, adaptação, em olhar e falar, tá bom, vamos experimentar. Você está trazendo uma proposta, deixa eu ver. Isso facilita a minha progressão na carreira. Quanto mais resistente eu me coloco, e aí eu não aceito, eu não quero, né? Eu só falo que está dando errado, eu só mostro que, né, o que não está facilitando, o que não está ajudando, talvez ali eu vou acabar bloqueando minha própria possibilidade de construção de carreira nesse lugar, nesse espaço, tá? Outro ponto que eu acho que é relevante a gente pensar aqui, às vezes sim, né? A gente deseja mudar de organização, porque a gente está lá numa organização e teve uma reestruturação, alguma coisa com a qual eu realmente não concordo. E não tem problema nenhum, tem horas que realmente eu olho e falo, já deu meu tempo aqui, eu vou mudar. Agora, é importante eu pensar o seguinte, né? Quando eu mudo de ambiente, o que eu também posso aprender e mudar em mim? Porque se a gente só fica trocando o ambiente, mas não olha nada para os nossos próprios comportamentos, talvez a gente também vai ter essa dificuldade de gerar essa progressão na nossa carreira. Ok? Terceiro, percepção muito estreita da nossa própria função. Então, olha que interessante aqui essa parte. Às vezes, a gente não enxerga o nosso valor no que nós estamos fazendo, ou a gente às vezes não enxerga o quanto eu posso ampliar possibilidades dentro daquela função, daquela atividade que eu estou inserido hoje.
E se eu não enxergo o valor ou a possibilidade de ampliação, talvez eu esteja perdendo uma oportunidade de gerar uma evolução que eu poderia ter. Então, eu vou trazer alguns exemplos, tá? É comum, por exemplo, quando eu tenho discussões aí com pessoas, coisas relacionadas, por exemplo, ao próprio aumento de salário, né? Então, às vezes, a pessoa está inserida num contexto, não está satisfeita com o que recebe, mas ela não faz um movimento de mostrar o valor dela e o que ela acredita, né, até financeiramente, que tem valor. Então, às vezes, ela fica esperando só que isso venha de fora, né? Claro, eu não vou negar que seria muito rico uma empresa que olha para isso, um líder que faz a avaliação constante, né, do valor, do salário de quem está dentro da sua equipe. Mas, novamente, eu não tenho garantia que eu vou ter um líder desse ao meu lado, eu não tenho garantia que eu vou ter uma empresa que vai estar olhando para isso. Então, o quanto que eu percebo o meu valor e, às vezes, vou buscar isso, né? Então, eu, às vezes, tenho que ir atrás. Não estou dizendo que, às vezes, é o melhor formato, mas, sim, está nas nossas mãos mostrar esse valor. Outra coisa interessante, o quanto eu olho para a minha atividade e eu busco ampliar o escopo dela. Porque, claro, eu vou entrar dentro de uma organização, vão me dar ali, né, um descritivo do que eu devo fazer. Agora, dentro desse descritivo, o que eu posso trazer a mais em relação a isso, né? Eu vou falar aqui como um exemplo a área de recursos humanos, generalizando, mas é porque é uma área com a qual eu tenho bastante contato, né? Existem empresas onde, às vezes, o RH ele tem um valor muito pequeno, né? Então, tá lá, recrutamento, seleção, né? Tá mais para um DP do que realmente, né, para uma área de desenvolvimento, que olhe para o capital humano. E isso, às vezes, é uma realidade dentro de uma organização. Agora, a pergunta que fica para o profissional que está nessa posição é: como que eu olho o valor da minha área e amplio e mostro isso para o restante da organização, né? Tem uma empresa que é cliente minha já há muitos anos, e olha que interessante, né? O board, o CEO, né, junto com os seus diretos, tinham sempre reuniões, né, periódicas e de planejamento e etc. A pessoa que estava na cadeira de RH, de head de RH dessa área, não participava dessas reuniões. E ela não ia, porque nunca foi convidada. E aí tinha o board, e o board ia, e já era uma tradição dentro da organização esse funcionamento. O que aconteceu? Essa pessoa saiu da empresa, veio uma outra pessoa do mercado assumir head de RH dessa organização, e aí, quando ela foi assumir, e aí foi marcada, né, essa reunião tradicional, a primeira coisa que ela fez, ela foi até o CEO. E ela se posicionou e falou: para mim não faz sentido eu cuidar do capital humano se eu não estou presente na mesa estratégica da empresa. Então, ela que teve que fazer esse primeiro chamado, porque não era tradicional dentro da empresa. E aí o senhor olhou e falou: nossa, tá bom, então venha. E quando ela veio, ela trouxe tamanha contribuição para a mesa, que aí essa tradição ela foi reformulada. Mas olha que interessante, né? Foi o protagonismo da pessoa de ir lá e dizer: não faz sentido para minha área se eu não estou presente, porque eu tenho um valor para agregar aqui. Então, isso vale a pena a gente refletir, né? Como eu tenho me visto e me percebido e quais são movimentos que eu posso fazer para ampliar essas possibilidades, tá? Quarta questão, né, que eu trouxe aqui: não conseguir liderar uma equipe, né, construir uma equipe. Então, aqui eu estou trazendo essa questão da equipe, realmente, quando a gente olha para a progressão da carreira, pensando em que um desejo ali de assumir a liderança. E, às vezes, é a liderança dentro de uma empresa, às vezes é abrir minha própria empresa, e por que não? E aí eu também vou ter uma liderança. Mas o que é comum a gente encontrar nesse aspecto? Muito comum uma pessoa com bastante conhecimento técnico, por causa disso ela tem uma alta entrega no que ela faz, e aí, a partir dessa entrega, ela acaba sendo promovida e assume um papel de liderança. Ao assumir esse papel
e não tendo a habilidade de direcionar a equipe, ela começa a ter dificuldade. E às vezes eu vejo o desligamento desta pessoa, né? E acaba não conseguindo dar continuidade à progressão da carreira que ela estava querendo fazer. Então, o que é importante a gente pensar quando a gente assume, né, na progressão a liderança? E aqui, gente, é interessante a gente olhar para os diferentes níveis, porque uma coisa é a primeira liderança, eu lidero outros, né? Um segundo nível é eu lidero líderes. Então, já tem mais a ver o quanto eu formo líderes, para que esses líderes, sim, direcionem, façam a gestão aí do seu time. Então, olhando para esse aspecto, tem uma coisa que é bem relevante. Primeira coisa, mudança de papel, né? De identidade, na verdade. Então, a gente fala assim, quem está numa carreira técnica, essa pessoa precisa desenvolver determinadas habilidades. Ela tem uma trilha de carreira que ela vai seguindo. Quando a gente vai para a gestão, para a liderança, são outras habilidades que são necessárias. É como se fosse uma nova trilha. E aí, quando a gente muda de trilha, o que acontece? Muda a identidade. Agora, se eu estou na liderança, mas ainda estou com uma identidade do especialista, eu vou ter dificuldades. Então, vou dar um exemplo. Uma vez eu atendi uma pessoa, estava no primeiro nível de liderança, e aí ela veio à noite, né? A sessão de coach foi à noite, e a pessoa falou assim, nossa, hoje eu nem trabalhei. E aí eu perguntei, por que você não foi? Não, eu fui, Verônica. Só que eu cheguei de manhã e já tinha uma primeira reunião que eu tive que ir lá participar para mostrar um negócio que o pessoal estava com dúvida. Saí da reunião, um colaborador me chamou porque eu precisava dar um feedback para ele. Depois deu um problema lá no time que eu tive que resolver. Olha, Verônica, eu fui parar na minha mesa para trabalhar às 5 da tarde. Então, olha que interessante, né? É uma pessoa que não entendeu que ao assumir a liderança, e são outras habilidades que a gente precisa, né? Nessa nova identidade, a minha habilidade está nisso, né? Eu tirar barreiras da frente, eu facilitar o trabalho do outro, né? Eu ir lá negociar com diferentes áreas e não necessariamente estar na execução. Então, isso é uma coisa interessante. E tem gente que não olha para o desenvolvimento da sua liderança antes, né? Só depois que eu assumo o papel, eu começo a olhar para esse desenvolvimento. Quem tem oportunidade de olhar antes, às vezes tem mais facilidade quando chega lá, nesse estágio. Quinto, não consegue alcançar metas, né? Então, sim, essa é uma outra barreira que a gente encontra. Então, às vezes a pessoa está lá e ela, de alguma forma, não está mais tendo entregas, né? Ou não consegue entregar o que lhe é pedido. E aí, a frustração é do próprio colaborador também, porque a gente sente, né, quando a gente está em alta performance, está conseguindo fazer, está conseguindo entregar, ou quando parece que a gente está patinando, né, e a questão não vem, e a gente não tem a entrega. Então, aqui é fundamental o quê? Eu preciso fazer uma avaliação das minhas habilidades, da minha competência. O que está faltando que eu não estou conseguindo fazer essa entrega? E aí tem vários pontos aqui que eu gostaria de trazer que vale a pena a gente pensar. Às vezes, eu mesmo não estou enxergando a dificuldade. Como seria eu proativamente ir lá e buscar feedback de quem está ao meu lado? Porque às vezes a pessoa que está do meu lado, ela vê coisas que eu não noto em mim. Então, às vezes, ela vê que eu não estou tendo uma boa organização, ou ela vê que tem algum ponto que eu acabo sendo falho e que eu poderia fazer de uma outra forma, que eu precisaria me planejar mais, né? Que eu estou muito no operacional, aonde está meu foco não é no lugar onde deveria estar. Então, a gente buscar feedback é uma questão riquíssima, né? Qualquer profissional hoje que realmente está olhando de uma forma mais protagonista para a sua carreira, é um profissional que vai buscar feedback. E aí, aqui, de novo, isso, né? Seria ótimo se eu tivesse um líder que me dá feedback. Seria ótimo se eu tivesse uma organização que tivesse essa cultura. Mas eu não tenho garantia que eu vou estar inserido nesse contexto. Então, às vezes, eu vou estar lá com o líder e não é um líder que me dá feedback. Agora, eu posso estar ali passivo, e aí eu fico aguardando, ou eu sim posso olhar e chamar ele para uma conversa. Olha, eu queria entender, né, como você tem visto o meu trabalho, aonde você acha que eu deveria dar mais foco. Então, a gente tem que buscar isso, porque isso nos dá inputs para a gente ter um melhor desempenho.
Outra coisa, né? Às vezes eu não tenho entrega. A gente está falando desse fator. Eu não entrego e por isso eu não progrido. Então, outra coisa interessante é o autoconhecimento. Às vezes, sim, nós estamos inseridos na atividade errada. Isso às vezes acontece, né? Quantas vezes a nossa carreira, às vezes ela não vai sendo construída e as oportunidades vão chegando, eu vou pegando, eu vou para cá, eu vou para lá, mas de repente eu me vejo numa área, num contexto, numa atividade que não tem relação com o meu perfil. E aí, por mais que eu esteja lá fazendo, eu noto que eu preciso fazer com muito esforço, só que eu não chego num resultado relevante para mim. Então, o autoconhecimento, quando a gente pensa em construção de carreira, é algo que é muito valioso para qualquer um de nós, tá certo? E o terceiro ponto que eu acho que é muito rico a gente falar sobre esse tópico, quando eu não estou conseguindo bater minhas metas, fazer a minha entrega, e talvez é uma palavra mais nova quando a gente pensa aí, né, no desenvolvimento, no nosso desenvolvimento, mas que é muito rica. Que a gente fala, né, que é a questão da vulnerabilidade, da gente se colocar vulnerável perante o outro. E vulnerabilidade não é fraqueza, mas é eu ter a capacidade de chegar em alguém e dizer: isso aqui eu faço bem, mas isso aqui não. Eu não estou conseguindo chegar onde eu gostaria. Eu não estou num bom momento. Como você pode me ajudar? E às vezes, né, isso é muito, né, quando a gente pensa aí, muitos, né, dos conceitos dentro da carreira, era que a gente tinha que se colocar como forte, como eu sei tudo, eu resolvo, e a gente entra num lugar muito dessa competição que existe. E aí, claro, dentro desse ambiente, vou eu dizer que eu estou com dificuldade, vou eu pedir ajuda para uma outra pessoa, e às vezes a gente não se abre para isso. Agora, uma coisa que é interessante a gente parar para pensar, né? Quantas vezes na nossa vida alguém já veio nos pedir ajuda porque não estava conseguindo fazer algo, e quantos de nós, a gente muitas vezes, né? Eu falo que isso é da natureza humana, claro, a gente nunca generaliza, mas de uma forma geral, quando alguém nos pede ajuda, a maioria de nós se comove e se coloca à disposição para ajudar. Então, às vezes, né, eu tô lá, e aí eu tenho meu líder, eu não tô entregando meta, mas aí eu fico tentando sozinho, batendo cabeça. Às vezes, só o fato de eu chegar lá e falar assim, não tô conseguindo, me ajuda, isso abre uma porta enorme para eu criar uma parceria, né? E às vezes eu preciso dessa ajuda externa, às vezes é com um par, né? Às vezes é com alguém de uma outra área. E às vezes eu, como líder, é com a minha equipe. E não é se colocar no lugar de fraqueza, mas é eu me colocar e falar, aqui eu faço bem, mas tem essa parte que eu não estou conseguindo. Gente, vocês têm uma ideia, vocês têm uma solução, alguém já viu isso antes? Como que a gente pode fazer isso junto? E a gente ir lá e se abrir para receber essa ajuda. Então, esse é um ponto bastante relevante também. Por último, último fator que eu vejo que também, às vezes, bloqueia a possibilidade aí da gente crescer e progredir na nossa carreira. É um fator mais emocional relacionado ao quê? Ao estresse, relacionado a burnout, relacionado ao cansaço, né? Às vezes eu atendo pessoas que chegam e falam, eu estou cansado, mentalmente cansado. E isso está impactando para que eu me envolva, faça, pegue outro projeto. Então, às vezes o cansaço nos pega. E junto com isso podem vir vários outros fatores, né, atrelados. A gente fica mais ansioso, a gente fica estressado, isso impacta no nosso sono, em toda a nossa capacidade de foco, de concentração, porque a gente precisa de disposição, né? Pensem aí nos melhores momentos da sua carreira, de entregas importantes que você fez, provavelmente você estava cheio de energia para fazer isso. E quando eu me pego no momento onde há um excesso de cansaço, isso vai me impactar de alguma forma. Então, aqui, o que é importante, né? A gente aprender a nos ler. E eu gosto de pensar assim, né? É como se nós fôssemos uma bateria de energia, né? Tem coisas que tiram a nossa energia e tem coisas que recarregam a nossa energia. Então, o quanto que eu sei ler, por exemplo, o meu nível de energia ao longo do dia?
né? Eu posso dizer, eu, por exemplo, Verônica, eu de manhã eu tenho muito mais energia. À tarde diminui, no final da tarde é super difícil para mim. Então, como eu distribuo as minhas atividades ao longo desse dia? De manhã eu tenho que fazer coisas onde eu vou escrever mais, vou pensar mais, vou construir. À tarde eu faço coisas que são mais operacionais, não precisa de tanta concentração. Então, isso ao longo do dia. E depois, o que a gente faz no final de semana? O que recarrega a minha energia? E eu preciso olhar para isso como um fator que faz parte da minha carreira. Porque a pessoa que consegue fazer uma gestão dessa sua disposição, né, o quanto que eu tenho de força de trabalho, com certeza isso vai influenciar na quantidade de projetos com que eu me envolvo, vai influenciar, por exemplo, se eu estou lá numa reunião, a minha paciência ou não na participação daquilo, vai influenciar a forma como eu respondo para outras pessoas. Então, a gente sabe que toda a gestão da nossa emoção, que vem desses aspectos, eles vão influenciar diretamente. Se eu estou mais irritado, mais nervoso, porque eu estou cansado, isso impacta na forma como eu me comunico e nas coisas que eu entrego. Então, é muito rico a gente também olhar para esse fator e a gente aprender a fazer essa nossa leitura. Né? O que recarrega a minha energia ao longo do dia, como eu posso trazer esses aspectos e o que recarrega a minha energia quando a gente pensa na semana. Né? O que eu faço no sábado, o que eu faço no domingo e como isso pode me ajudar nesse fator que eu falo que é o fator mais emocional aí, que é uma coisa importante também para a gente olhar, tá? Então essas foram aí, né, 6 pontos, 6 fatores que eu acho que são muito ricos da gente olhar. Por quê? Todos eles, se vocês notarem, claro, seria fácil se eu tivesse um líder que me auxilia, se eu tivesse, às vezes, inserido numa organização que olha para isso, que proporciona isso, e muitas empresas hoje estão olhando, tá certo? Mas eu não tenho garantia que isso virá de fora. Então, se a gente está falando numa era onde o quanto é importante para nós nos tornarmos aí protagonistas em relação à nossa carreira, a gente também precisa ser protagonista em relação a esses fatores. Às vezes, um ou outro vem com facilidade, mas nem sempre. Então, eu tomo a frente do que eu posso fazer para gerenciar melhor isso. Tá legal? Muito bem, gente. Eu vi que tem alguns comentários aí no chat. Eu vou dar uma olhada, ver se tem também alguma pergunta aqui para a gente bater um papo. Mas eu tenho uma surpresa aqui que eu acho que quem está interessado no tema carreira vai gostar bastante. Então, deixa eu ler aqui um pouquinho os comentários de vocês, né? Peixoto falou aqui, né? Nessa explanação, imaginei um atleta, né? Como se fosse um atleta corporativo, buscando evoluir. Isso mesmo, né, Peixoto? Olha que interessante essa analogia aí do atleta. Se a gente pensar, né, um atleta, talvez ele gaste 80%, 90% do tempo dele treinando e 10%, 20% executando, pensando ali na competição, né? Então, é muito mais treinamento comparado à execução. Nós, quando muito, fazemos o inverso, mas a gente deveria olhar mesmo para isso com esse olhar bem cuidadoso, sabe? O quanto que eu invisto uma parte do meu tempo no meu treinamento. E aí, gente, não é só, né, o treinamento formal em sala de aula, mas isso no meu treinamento físico, para que eu tenha energia, para que eu tenha disposição, também no meu treinamento de conhecimento. Tem uma pessoa que um dia me falou da regra 20-20-20. Eu achei fantástica a regra, não que a gente tenha que seguir ela literalmente, mas para nos dar uma reflexão. E a pessoa fala isso, né? Para você elevar a tua performance, você deveria buscar todos os dias 20 minutos de atividade física, logo que você acorda, qualquer uma delas, mas para começar a acordar seu corpo, 20 minutos de atividade contemplativa, que pode ser uma meditação, uma oração, mas algo que te leve a uma conexão mais interna, e 20 minutos de leitura, algo que te acrescente. Você leia algo a mais, alguma novidade, às vezes sobre autodesenvolvimento, às vezes até sobre o tema, o mercado que você está inserido. Então, é interessante isso, né? Mas a pessoa fala, se você pegasse 1 hora do seu dia
dividisse 20, 20, 20, você logo notaria essa mudança na sua performance. Tem a ver com isso, sim. Mônica Vader, seja bem-vinda. Muito legal esses pontos, né? E damos pouca importância, isso mesmo. Precisamos olhar para isso. Eliana, difícil lidar de minha área, dar feedback. Promessas cansam, né? Desanima totalmente, isso mesmo. Então, às vezes a gente tem que mudar. Isso mesmo, Eliana. E assim, né? A gente não... Claro que se a gente tem essa oportunidade, né, de quem está ao nosso lado, que está dando esse feedback ou não está dando, tivesse uma atitude diferente, seria muito mais fácil para nós, né? Mas, por exemplo, né, quando eu vou para o coaching individual, a primeira coisa que eu alinho com o meu cliente é que quem está na minha frente é ele. Então, a gente vai sempre discutir o que está na mão dessa pessoa fazer, porque a gente não tem como gerenciar as pessoas à nossa volta. Então, é legal a gente pensar nisso, né? O que disso está na minha mão fazer? Paulo, sempre muito legal escutar as suas dicas. Aê, Paulo, da Dafit, prazer estar com você aqui. Muito bom, muito bom. Na Dafit a gente fez grandes trabalhos lá. Ali, Eliana, e se não vem o feedback do seu gestor? Legal, ótima pergunta, tá, Eliana? Bastante comum essa pergunta. A gente diz o seguinte, né? Ter feedback do gestor direto facilita bastante vários aspectos, mas às vezes eu não tenho. E às vezes até eu indo pedir, mesmo assim não vem. Então, como que eu posso olhar para outras pessoas relevantes no meu dia a dia, à minha volta, para quem eu poderia buscar esse feedback também, né? De quem eu poderia buscar esse feedback também. Às vezes é um líder de uma outra área, às vezes é o RH, às vezes é um par. Então, é a gente olhar muito mais para o nosso desenvolvimento, nos preocuparmos com isso, para que aí sim a gente busque pessoas que podem ser relevantes e nos tragam algumas dessas informações. Então, é bem nesse sentido mesmo. Bruna, penso ser muito importante buscar sempre o equilíbrio, planejamento, replanejamento, e ter e perseguir sonhos, âmbito profissional e pessoal. Ótimo comentário, Bruna. Essa questão do planejamento e replanejamento. Isso mesmo. Porque olha só, né, gente? A nossa vida, ela vai mudando. E aí tem coisas que são relevantes hoje e em algum momento futuro, elas vão perder importância. Eu vou conhecer outras possibilidades. Outras questões serão importantes para mim. Então, olhar para a carreira deveria ser um planejamento constante. Na verdade, né, o nosso grande exercício deveria ser, sempre no início do ano, parar e olhar e falar, o que esse ano eu vou olhar, vou focar, vou tentar trabalhar dentro da minha carreira, tá? E aqui eu vou também trazer um compartilhamento pessoal. Claro, talvez algumas coisas a gente planejou na nossa carreira em janeiro, em fevereiro, e por tudo que estamos vivendo agora, não aconteceu. Eu posso dizer que isso aconteceu exatamente comigo. Então, no começo do ano, eu tinha uma agenda, né, de treinamento já tão repleta, né, e estabelecida, e aí outros projetos que eu estava fazendo paralelo, que eu dou aula de MBA, etc., no começo do ano, eu fui diminuindo esses projetos, porque eu olhei e falei, eu não vou dar conta de tudo. E aí, de repente, de um dia para o outro, cancela-se a agenda inteira, né? E aí, o que a gente faz? Isso não significa que a minha carreira está parada, né? Então, claro, estou no momento fazendo adaptações, vários projetos online, um monte de coisa está mudando, mas eu estou olhando e falando assim, tá, se eu estarei, né, viajando menos, porque é uma demanda grande do meu trabalho, são as viagens, o que eu posso fazer diferente com a minha carreira nesses 6 meses que isso não vai acontecer? Né? Então, só para compartilhar, eu estou inscrita em 2 cursos que eu vou fazer na USP, que eu já queria ter feito antes, mas o horário não dava, agora vai dar, até porque vai ser online. Então, eu estou olhando, estou escrevendo um monte de coisa de outra forma, estou trazendo soluções online, que inclusive é a surpresa, espera um pouco, que daqui a pouco eu conto para vocês. Mas é a gente olhar e falar, tá, essa situação que se apresenta hoje não significa que minha carreira precisa parar por causa dessa situação. O que de diferente eu posso construir, né?
Como você vê a nova maneira de se relacionar com a equipe superiores na atual conjuntura de Covid? É isso mesmo, né? Eu vou trazer aqui um ponto que é interessante, né? Essa nova situação que se apresenta, claro, a gente não tem todas as respostas, né? A gente está vendo tendências, a gente imagina coisas, mas realmente é só trabalhando mais meses e etc. que a gente vai começar a entender o que será, né? E como ficará essa nova situação. Agora, quando a gente fala de relacionamento, né? E aqui apareceu a questão do relacionamento, equipes superiores, claro, né? A gente tem que ter o que eu noto, tá? O que eu venho participando e ouvindo de muitos líderes. A comunicação virtual acaba sendo uma comunicação mais objetiva, né? Focada ali na tarefa, na atividade, mais operacional, tá certo? Então, aqui tem 2 pontos que eu acho legal a gente pensar. Primeiro, o quanto eu tenho aberto momentos mais informais, mesmo à distância, né? Para a gente continuar construindo proximidade, ouvindo como a pessoa está do outro lado, porque cada um está interpretando esse momento de formas diferentes. Tem gente que está bem, está tranquilo, está trabalhando em casa e etc. Tem gente que não está tão bem. Então, a gente criar essa proximidade para a gente entender. Então, a comunicação não pode ser só de grupo, deveriam ter momentos individuais para a gente falar também da pessoa, como ela está nesse momento. Então, essa é uma coisa que eu acho que é interessante, como que a gente pode humanizar um pouco as coisas. E aí tem acontecido coisas fantásticas, né? Colegas de trabalho que começam a conhecer filhos um do outro, começam a conhecer hobbies, né? Outro dia eu participei ali de uma facilitação junto com uma empresa, e aí, né, claro, tinha instrumentos musicais no fundo, então um começou a falar, pô, você toca, nem sabia que você tocava, então a gente começa a trazer uma humanização, só que a gente tem que olhar para isso, para que a gente possa construir. Então esse é um ponto que é relevante. Outro ponto com relacionamentos. Existem equipes, times, que a distância tem melhorado o relacionamento, e eu vou explicar em qual sentido, tá? Porque a pessoa, às vezes, no presencial, se a gente tem uma dificuldade, uma diferença com alguém ali, só que você está o dia inteiro sentado do lado dessa pessoa, dentro dessa área, essas dificuldades, elas estão mais presentes, se isso não foi trabalhado com o grupo, tá? Então, quando vai para o virtual, isso muda um pouco. Porque eu tenho ali uma relação, naquele tempo, naquela reunião, naquela troca, desliguei a câmera, eu estou na minha casa. Então, eu não convivo tanto com a pessoa que tem uma dificuldade. Então, aqui também tem sido uma coisa interessante. Isso não quer dizer que a dificuldade foi trabalhada, né? Às vezes ela ainda vai estar lá. Mas algumas equipes já relataram uma facilidade no trabalho, pelo foco estar sendo mais operacional. Agora, para quem é líder, principalmente líder, eu diria muito isso. Olhar para a comunicação individual também, um relacionamento individual bastante rico, né? Ricardo, Nica, seu poder transformador e trabalho são incríveis, impressionantes. Obrigada, Ricardo. Você sabe o quanto mudou minha vida. Só gratidão, que você siga com sucesso sempre. Obrigada por estar aqui pelo carinho, né? Catane, adorando, obrigada. Flávio, ensinamentos importantes, relembrando os treinamentos realizados lá na Eucatex. Estou feliz em ver o povo da Eucatex aqui. Há um zum, talvez a gente fazer um encontro virtual com a Eucatex, quem sabe dê certo, né? Ricardo, novo normal vai exigir um novo líder? Com certeza, né? Na verdade, o que a gente vê com tudo que a gente está vivenciando, eu diria que tudo que a gente já vivia, de certa forma, está se destacando, né? Então, vamos falar aqui de relacionamentos, né? Às vezes, relacionamentos de casais. Se já havia uma dificuldade, ela vai se destacar nessa situação, porque a gente está mais lá no dia a dia, né? Às vezes, relacionamento dos pais com seus filhos, se já haviam algumas dificuldades, isso vai se destacar, porque agora o convívio, ele é constante, então isso aparece. Trazendo aí para a liderança.
Então, questões que a gente já falava, né, sobre a liderança, a importância do líder, né, ter habilidade de entregar atividades através do seu time, né, a importância do líder olhar para as relações que ele constrói com esse time, para o desenvolvimento que ele precisa fazer com esse time, eles estão se destacando, porque isso não deixou de existir. Mas agora, mais do que nunca, eu, líder, não estou do lado do meu liderado, né? Quantas vezes o liderado tem uma dificuldade ou não conseguia fazer alguma coisa, o líder vai lá e fala assim, não, deixa que eu faço. Então, você pega na hora e você faz, mas toda vez que você faz, você não ensina. Toda vez que você faz, você está perdendo uma oportunidade de desenvolvimento. Porque a gente fala, né, que o líder é aquele que tem habilidade, né, de entregar os resultados através das pessoas, né? E agora, mais do que nunca, eu não estou do lado. Então, quando a gente fala das habilidades aí desse líder, do quanto que ele vai ter que, então, né, formar essa pessoa que está lá do outro lado, porque eu não vou gerenciar, eu não vejo como a pessoa está trabalhando, mas eu preciso fazer com que ela tenha uma boa entrega lá no final, isso se destaca. Então, está exigindo mais dessa liderança nesse sentido, né? E aí vão surgir outras habilidades, né, que a gente vai aprendendo agora, até a própria habilidade, né, com tecnologia, com agilidade, as metodologias ágeis estão sendo, né, trazidas, implementadas em outras áreas, não só na área de tecnologia, porque a gente vai ter que trabalhar desta forma, né? Às vezes a gente tem metodologias ágeis, você tinha lá, né, todo mundo brinca, né, os post-its pendurados, cada um assume o seu post-it naquela semana, vai fazer aquela entrega, ou naquele dia eu vou fazer aquela entrega. A gente vê isso vai ser uma realidade em várias outras áreas, porque cada um está fazendo o seu pedaço em casa. Então, qual é o meu post-it hoje? Como que eu pego ele e depois a gente se junta para coordenar o conjunto? Isso aí. Legal. Ele o dia inteiro sentada perto da pessoa e essa pessoa com a cara fechada o dia todo, ninguém merece, Eliana. Essa é uma vantagem virtual. A gente fica um pouquinho na reunião, depois vai, né? É isso aí, Flávio falando, aguardemos, é isso, né? Nessa pandemia, uma das melhores ações que fizemos foi estar mais próximo das equipes, através de chamadas de vídeo, deixando mais próximo, deixou a comunicação melhor, muito bom. Olha aí já um resultado positivo disso, né? Promotor Nordeste, Recife, um bom líder, faz crescer nas vendas, né? Ajudar a crescer. Isso mesmo. Patrick, você por aqui, seja bem-vindo, muito bom. Líder que é líder é o que deixa o legado para a sua equipe. Esse é o verdadeiro líder. É isso mesmo, né? Aquele que deixa um legado, ajuda a outra pessoa também, né, a progredir, a evoluir, a construir sua carreira. Legal. Pessoal, muito bom ouvi-los. Agora chegou a hora da surpresa, né? Mas eu tenho aqui uma divulgação para vocês, né? E talvez vocês possam ajudar também a divulgar para outras pessoas que tem a ver com carreira, que é o seguinte, né? Nessas últimas semanas, meses, muita gente está me perguntando sobre carreira. Tem gente que sim, né, foi desligado, está no momento de tendo que repensar isso, o caminho. Tem muita gente também que ainda está inserido numa organização, mas também está repensando se é essa forma que deseja de trabalhar, se é nessa organização que deseja estar. Então, tem muito questionamento, porque a nossa vida profissional está sendo afetada de alguma forma, não tem como a gente negar. Então, está tendo muita demanda, procura, pergunta sobre isso. Então, o que eu decidi fazer, porque eu acho que cada um pode olhar nesse instante como eu posso contribuir, né? Qual é a minha forma de contribuição nesse momento de tudo que a gente está vivenciando. E eu pensei bastante, né, junto aí com a equipe da Master Leader, a gente discutiu muito isso. E se hoje, né, nós na Master Leader, a gente tem aí uma experiência, uma vivência relacionada a isso, né, da gente olhar a carreira, repensar a carreira, planejar a carreira,
eu acredito que essa foi a contribuição que eu encontrei, que eu poderia oferecer nesse momento para quem está precisando, para quem está desejando olhar para isso. Então, o que nós decidimos fazer, e eu vou contar aqui para vocês em primeira mão, e aí depois vocês vão receber mais informação e pedir ajuda na divulgação. Nós vamos fazer um programa online 100% gratuito, então não vai ter nenhum custo, né? Mas um programa online onde a gente vai ter aí 4 encontros falando sobre carreira, tá? Inclusive, a Patrícia, que está aqui online com a gente, em nome da Master Leader, daqui a pouco ela vai pôr aí para vocês a divulgação, o link, e também para quem assistiu o vídeo depois, o link vai estar no descritivo dessa live, então também se vocês quiserem compartilhar a live com alguém, o descritivo do programa vai estar aí. Então, o que é isso? Será um programa, vão ser 4 encontros à noite, 100% gratuitos, tá? Então, a ideia é realmente a gente poder, nesse momento, contribuir para quem está passando por esses questionamentos, esse momento, onde a gente vai fazer uma jornada aí que nós estamos chamando de redesenhando a sua carreira, né? Então, às vezes pode ser que eu estou inserido e estou feliz, estou lá no ambiente, mas eu gostaria de dar um próximo passo. Então, eu gostaria de olhar para a minha carreira, refletir sobre isso e poder dar um próximo passo. Às vezes eu estou no momento onde, infelizmente, né, eu fui desligado e eu preciso repensar mesmo como que eu vou me recolocar aí no mercado. Às vezes eu estou no momento que eu falo, eu queria me tornar líder, não sou, mas gostaria de me tornar, quero olhar para isso. Então, a gente sabe que cada um está num momento diferente. A gente até pensou nos que estão próximos à aposentadoria, né? Teve uma empresa uma vez que me chamou, eu fui fazer um trabalho lá, que são pessoas próximas à aposentadoria que também precisam repensar suas carreiras. Então, a gente vai fazer 4 encontros, tá? Vão ser à noite, esses encontros, das 7h30 às 9h, começando dia 4 de agosto. Então, os encontros são terça e quinta, dia 4, dia 6, na semana seguinte, dia 11 e dia 13. E nesses 4 encontros, eu vou falar exatamente sobre carreira. Só que a gente vai seguir uma linha, né? Quando a gente olhar para isso. Então, nessa linha, é uma metodologia, né, que eu acabei desenvolvendo com base aí no meu trabalho, onde a gente vai falar aí, né, desde a questão do protagonismo, então é realmente eu olhar para isso, como que eu me empodero em relação, que eu falo que é o primeiro passo, é a ativação, eu tenho que ativar na pessoa o desejo e o protagonismo de cuidar da sua carreira. Segundo passo é a transformação, né, transformação é eu olhar para esse meu momento, estado atual, tá certo? Aonde eu estou inserido, o que está bom, o que não está bom, então eu preciso realmente fazer uma avaliação desse momento que eu estou vivenciando. Terceiro passo, investigação. Então, a gente começar a fazer uma investigação, olhar para o autoconhecimento. O que eu tenho, né, de potencial, o que eu tenho de talento, o que eu tenho de recursos disponíveis e como eu posso usar isso a favor na minha carreira. Quarto passo, olhando para a visão, aí a gente desenha. Então, entendi onde eu estou, entendi o que eu tenho de recurso, mas e aí? Para onde eu quero ir? Então, a gente começa a criar aí, né, qual é o meu estado desejado lá no futuro. E o último passo é a ação. É construir um plano de ação mesmo que possa me ajudar. Claro que, né, o programa é em grupo, então a gente não entra em questões individuais, desculpa, gente, né? A gente não vai tratar das questões individuais, mas é trazer um apanhado dessas informações quando a gente fala de carreira. Então, esse é o nosso objetivo. E ele foi desenhado exatamente pensando nesse contexto, né? Eu acho que todos nós, não tem como negar, cada um de nós, se a gente pudesse, né, fazer alguma coisa nesse momento, e aí eu falo assim, nem que seja 1%, né? Às vezes eu tenho lá, sei lá, vamos dizer, uma pessoa que trabalha com comida. Se ela puder dar uma refeição para alguém na semana, ela está fazendo uma diferença nesse momento,
né? A outra pessoa tem lá um outro tipo de atuação, né? Às vezes, trabalha, né? É um cabeleireiro, por exemplo. Se eu pudesse fazer um corte na semana, gratuito para quem precisa, eu já estou fazendo uma diferença. Então, não tem como negar que todos nós, uma pequena diferença, a gente poderia fazer nesse momento. E aí fui muito pensando nisso, a gente olhou e falou, o que poderia ser algo relevante? E aí a gente entendeu que a carreira poderia ser um tema relevante. Até porque talvez muitos de nós, né, a gente está em casa, a gente está aí com um tempo, né, disponível, fazendo talvez, né, um trabalho de casa, e aí sobra o tempo do deslocamento, que antes eu tinha, eu não tenho mais. E aí, se eu paro e reflito sobre minha carreira, talvez eu possa entender que nesse momento eu preciso estudar uma outra língua, que eu nunca estudei, fui deixando, e eu posso pegar, criar, colocar isso no meu plano de ação. Então, é um exemplo. Eu acho que é um momento rico da gente olhar para isso. Então, a gente está colocando aqui, se vocês puderem divulgar, divulguem, às vezes dentro da organização onde vocês estão, outros amigos, como eu falei, será aí 100% gratuito mesmo, que é uma forma da gente ajudar para quem está precisando. José aí, né? Obrigada, ótima live, parabéns pela iniciativa. Obrigada, José. É uma forma que eu encontrei aí, que eu acho que pode ser rico da gente aqui compartilhar e poder trazer para o pessoal. Tá legal? Então, vocês vão receber o link disso tudo. Quem quiser pegar a live e compartilhar, às vezes, né, tem gente aqui que é líder, pode ser uma live interessante até para você mandar para o seu time, né, começar a fazer eles refletirem um pouco sobre o seu comportamento. É uma forma da gente trabalhar desenvolvimento do grupo, por exemplo, nesse momento à distância. Então, fiquem super à vontade, a live ela vai estar gravada, às vezes também pode ser interessante para alguém ali do seu dia a dia. Ok, gente? Então, eu vou me despedindo, estou vendo aqui, né, um tchau do pessoal, excelente iniciativa, Laura, obrigada, viu? Te agradeço, obrigada, Peixoto, ajuda a divulgar, sim, que eu acho que é legal, Alessandra, vou compartilhar, isso mesmo, gente, quem puder, compartilha. Dona Valquíria, você está aqui, top, muito bom te ter aqui também. Tá legal, pessoal? Então, é isso, uma boa noite a todos, fiquem bem e até a próxima. É isso aí. Tchau, tchau, gente. Vou encerrando aqui.